Graça e paz, meus amados. Está iniciando mais um resumo da nossa escola bíblica dominical. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Muito obrigado por estar conosco nesta lição, a lição de número 6, que tem por título A Desconstrução da Masculinidade Bíblica. Meus amados, nesta presente lição, iremos analisar, à luz da Bíblia Sagrada, qual é o padrão de masculinidade estabelecido por Deus. Quais foram as ordenanças de Deus para o homem. Então, fique atento, pega a tua caneta, pega teu papel, porque nós iremos analisar como a Bíblia nos instrui, como a Bíblia nos orienta e o que o mundo, através das suas ideologias, tem feito, tentando destruir essa masculinidade estabelecida por Deus. Sem mais delongas, roda a vinheta. Estamos chegando, meus amados, quase à metade da nossa lição desse terceiro trimestre. É muito rápido, as coisas acontecem de forma muito rápida. Já estamos na nossa sexta lição e Deus tem abençoado poderosamente as nossas vidas. Eu, pelo menos, me sinto abençoado toda vez que eu pego um desses temas para abordar. Temas atuais, relevantes e importantes para ser debatido na Igreja de Cristo. No entanto, muitas igrejas têm deixado de lado esse tipo de problemática. Mas, desta feita, nós iremos analisar com as lentes da Palavra de Deus. Eu quero ler para você o nosso textuário e a nossa verdade prática. O textuário se encontra lá em Gênesis, capítulo 2 e o versículo de número 15. Acompanhe comigo na tela. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. A verdade prática nos diz: o homem foi criado com qualidades que expressam virilidade, responsabilidade e liderança. Tendo lido para você, meu querido, o textuário e também a verdade prática, eu te convido para continuarmos e agora lermos a leitura bíblica em classe. E o texto está lá em Ruth, capítulo 4, do versículo 7 ao versículo de número 12. Acompanhe mais uma vez o texto comigo na tela. Havia, pois, já de muito tempo, este costume em Israel, quanto à remissão e contrato para confirmar todo o negócio, que o homem descalçava o sapato e o dava ao seu próximo. Isto era por testemunho em Israel. Disse, pois, o remidor a Boaz: toma para ti, e descalçou o sapato. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo: sois hoje testemunha de que tomei tudo quanto foi de Elimeleque e de Quilion e de Malom da mão de Noemi, e de que também tomo por mulher a Ruth, a Moabita, que foi mulher de Malom, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herdade, para que o nome do falecido não seja desarraigado dentre os seus irmãos e da porta do seu lugar. Disto sois hoje testemunhas. E todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram: somos testemunha. O Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa, como a Raquel e como a Leia, que ambas edificaram a casa de Israel. E a ti já valorosamente em Efratá, e faze-te nome afamado em Belém. E seja a tua casa como a casa de Pérez, que Tamar teve de Judá, da semente que o Senhor te der desta moça. Tendo lido, meu querido, a leitura bíblica em classe, eu te apresento a nossa palavra-chave, que é a palavra masculinidade. E os dicionaristas definem masculinidade da seguinte forma: característica ou particularidade do que é masculino, qualidade da pessoa
que apresenta um comportamento másculo, virilidade. Ao longo da lição, você entenderá melhor esses termos. Vamos para a nossa introdução e os nossos tópicos. Meus queridos, é com muito prazer que nós iniciamos essa sexta lição, para aprendermos um pouco mais da Palavra de Deus. É importante e fundamental para o cristão estar sempre meditando na Palavra de Deus e atualizado com os temas, pois sabemos que a Palavra de Deus é a nossa bússola aonde quer que formos. Meu amado irmão, hoje estudaremos sobre vários aspectos da masculinidade. Mas quando olhamos para o padrão estabelecido para para o homem, nós vemos a priori duas funções que Deus dá ao homem. A primeira é o da provisão para o seu lado, de trazer o alimento, o mantimento para a sua esposa, seus filhos, os seus animais, tudo quanto ele tiver, e também a proteção. Então, duas coisas que fica clara naquilo que Deus estabeleceu como funcionalidade, como trabalho do homem é, a priori, a provisão e também a segurança. Meu amado irmão, você tem estudado comigo que várias ideologias têm se levantado contra a palavra de Deus e contra aquilo que Deus estabeleceu por verdade. Essas ideologias e filosofias tentam tirar a credibilidade, ou seja, desacreditar da palavra de Deus. Mas isso é apenas uma tentativa, porque a palavra de Deus permanece para todo sempre. No que nós iremos tratar hoje, nesse âmbito da masculinidade, você perceberá que essas várias ideologias que será aqui apresentada estão tentando há bastante tempo desconstruir o padrão estabelecido por Deus. Você perceberá que isso vem acontecendo de forma gradual, porém constante, E várias igrejas que abriu a porta para esse tipo de problemática que será apresentado aqui para você, você perceberá que são igrejas hoje que estão mortas, que não lutam mais contra o pecado, não prega mais, não proíbe mais o pecado, ou seja, foram convencidos, foram amarrados e hoje estão presos. E se uma pessoa está presa, sem liberdade, não pode agir. Mas nós, como Igreja de Cristo, precisamos estar atentos para com os nossos filhos, para com a nossa família, para com os nossos irmãos em Cristo. E esta presente lição é uma lição que incomoda muita gente, que confronta muitas pessoas. Mas nós não estamos aqui nesse mundo para agradar. Deus não agradou a todos e nós também não iremos. Como discípulos de Cristo, o nosso comportamento e o nosso objetivo e propósito é pregar o seu evangelho. Doa quem doer. Uma coisa é certa, essa palavra quando confronta, quando fere o indivíduo, trata ele de uma forma que ninguém mais pode fazer. E é claro que essa palavra que trata, que fere o indivíduo, também é a palavra que derrama o bálsamo, derrama o azeite, que cicatriza as feridas. Então, não há outro meio, não há outro caminho a se seguir se não for confrontando aquilo que vem de encontro à palavra de Deus, mas também apresentando com muito amor, com muita piedade, aquilo que Deus estabeleceu. Tenho certeza que com esse combo aqui que eu apresento agora, nós conseguiremos pregar o evangelho da palavra de Deus. Não só criticando, não só apontando o erro, mas também apresentando Cristo como a solução para o problema, não é? Cristo é a solução para o problema, para qualquer problema que pareça impossível na nossa atualidade, na nossa comunidade, onde nós estamos inseridos. Meu querido, nosso primeiro tópico tem por título a masculinidade bíblica e está dividido em 3 subtópicos. O primeiro, a criação divina do ser humano. Segundo, características da masculinidade. E terceiro, a liderança masculina. Primeiro ponto que nós precisamos destacar, à luz da Bíblia Sagrada, Deus definindo a masculinidade, é que nós precisamos ter em mente que Ele é o Criador. Por que
é importante entender nosso Deus como criador do ser humano. Porque ninguém entenderá melhor a funcionalidade de uma geladeira do que o criador da geladeira. Eu posso até entender um pouco sobre geladeira. O rapaz ou a moça que vende a geladeira, o vendedor, ele também conhece do produto a qual ele está vendendo. Mas ele nunca saberá mais do que aquele que criou a geladeira. Da mesma forma, aquele que inventou o carro, a motocicleta, é ele o criador. Ele sabe a intenção pela qual ele criou aquele objeto. E quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada e temos Deus como criador, nada melhor do que Deus para dizer qual é a nossa funcionalidade, como o homem deve se comportar, como o homem deve agir, qual é o procedimento dele, qual é a liderança que ele deve estabelecer. E é claro que eu quero abrir aqui um parêntese muito grande, para que você não pense que essa lição é uma lição machista, que a palavra de Deus fomenta, incentiva o machismo. Pelo contrário, você verá ao longo dessa lição que Deus manda o ser humano, o masculino, tratar a sua esposa com amor e carinho. E Deus faz esse comparativo se apresentando com Jesus. Diz, olha, você deve amar a sua esposa como Cristo amou a sua igreja, a ponto de se entregar por ela. Mas de uma coisa é certa, há funções, há determinadas coisas que Deus estabeleceu para o ser humano, e que é do ser humano masculino, eu falo, e que é de responsabilidade dele. Eu digo isso porque essas novas ideologias tentam isentar esse ser humano masculino dessa sua responsabilidade e atribuir a ele outras responsabilidades que Deus não o deu para ele estabelecer, para ele cumprir. Tendo dito isso, entendido que Deus é o Criador de todas as coisas e é o maior conhecedor dessa máquina humana, seja ela masculina ou feminina, eu preciso destacar para você que Deus deixa bem claro, quando ele cria o ser humano, ele cria macho e fêmea, homem e mulher. Então você percebe que naquilo que Deus criou não há meio termo, não há dúvida. Não há um entretanto. Deus criou macho e fêmea, homem e mulher. Quando nós olhamos para Gênesis, capítulo 2 e o versículo 7, o texto diz: e criou Deus o homem à sua imagem Deus o criou, macho e fêmea os criou. Quando nós olhamos aqui para a imagem, nós estamos falando aqui com relação a que o homem tem intelecto, o homem é inteligente, ele raciocina, ele tem emoções, né? Ele chora, ele se alegra, ele fica triste, ele se alegra. Então, nesse aspecto, porque há uma diferença do ser racional homem e mulher para o animal. O animal, ele não raciocina, né, como homem. Por isso que há essa diferença aqui, já deixando bem claro o texto ao qual nós lemos agora, em Gênesis, capítulo 1 e o versículo de número 27. O autor da revista vai nos dizer, essa diferenciação visa o complemento mútuo da união conjugal e ao desempenho dos papéis divinamente designados a cada um. E é interessante que esses papéis designados por Deus foram papéis bem estabelecidos desde o primórdio. Não é algo que começou agora, não é algo de ontem, não. É desde a fundação do mundo, quando Deus criou todas as coisas. Para você ter uma ideia, o apóstolo Paulo, escrevendo para os Coríntios, na sua primeira carta, no capítulo 11, do versículo 11 ao versículo de número 12, anote aí, o apóstolo Paulo vai nos dizer: todavia, nem o varão é sem a mulher, nem a mulher é sem o varão no Senhor. Porque, como a mulher provém do varão, assim também o varão provém da mulher. Mas tudo vem de Deus. Ou seja, Deus está falando aqui dessa união, desse relacionamento entre o homem e a mulher. E nesse texto aqui você percebe muito bem que não há nenhum machismo. Aqui o autor está deixando bem claro que o homem depende da mulher, na medida que a mulher também depende do homem. Há essa participação mútua, há esse companheirismo que é fomentado, que é incentivado pela palavra de Deus. É claro, cada um com sua responsabilidade. E assim como numa grande empresa, cada um tem a sua função administrativa,
seja na parte funcional, na parte de estratégia, na parte de negócio, de marketing, cada um trabalha em sua função onde é especialista, porém com um só objetivo: fazer a empresa crescer, fazer a empresa desenvolver. Assim é nesse relacionamento entre o homem e a mulher. Eles crescem junto, cada um com sua função, mas em um só propósito: glorificar, exaltar o nome daquele que os uniu. Meu amado irmão, o segundo ponto que eu destaco para você é a característica da masculinidade. E a palavra de Deus revela um conjunto de características do papel do homem na história, bem como segundo a sua constituição biológica. O autor da revista diz: ao criar o homem, Deus lhe confiou duas tarefas essenciais: cultivar e guardar. E isso você pode perceber em Gênesis, capítulo 2 e o versículo de número 15. Quando está falando do cultivar, está falando aqui da provisão, do alimento, do plantar, do regar, do colher. Quando fala aqui também agora do guardar, está falando não só guardar o alimento, a proteção, os seus bens, como a sua família, proteger a sua família. Esses dois termos resumem o mandado divino para o comportamento masculino. Veja que coisa maravilhosa. E hoje nós percebemos que há homens que não querem cumprir esse papel estabelecido por Deus. E aqui é claro, eu abro um parêntese para dizer: mas Otoniel, a minha esposa trabalha e eu hoje não estou trabalhando. Mas eu não estou trabalhando porque não aparece uma porta de emprego para mim. Eu tenho batido na porta e essa porta está fechada. Não é nesse aspecto que Deus esteja falando. É claro que, como você viu em Coríntios, que há esse companheirismo, na falta de um emprego do marido, a esposa pode sim trabalhar e ajudar ele na manutenção do lar e no sustento e nas contas a pagar. Não há nenhum pecado nisso. Mas aqui nós estamos falando que é uma ordem estabelecida por Deus e que o homem não pode se isentar dessa sua responsabilidade, principalmente na parte de proteção. A figura masculina para a família, para a esposa, para os filhos ali é fundamental. Quantos filhos não tem o pai ali, o super-herói, aquele que vai proteger, aquele que vai cuidar e guardar? Isso é da nossa própria natureza. Quando olhamos para os nossos pais, temos ele como o mais forte, o mais valente. Veja se você não pensava isso sobre o seu pai na infância. Então, isso é algo que é quase natural, que vem do ser humano e que ele desenvolve e aprende ao longo do tempo, no convívio familiar. E isso você pode perceber que de forma natural vai acontecendo. Mas o que nós estamos apresentando aqui é que ao longo dos anos isso tem sido desconstruído. E isso tem afetado diretamente quando nós olhamos para essas ideologias liberais, progressistas, que atacam diretamente a família. Quando ataca a família, querendo destruir a família, também quer destruir essa masculinidade que Deus estabeleceu dentro desta família. A figura masculina. Mas isso aqui, nós estamos nesse momento falando, conversando, debatendo à luz da Bíblia Sagrada, que não será vencido, que nunca vai vencer e que nunca vai prevalecer contra a palavra de Deus. Meu amado irmão, para você ter uma ideia do cuidado de Deus para com a família, o apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios, no capítulo 5, do versículo 8 ao versículo de número 30, eu quero que você anote isso, Efésios capítulo 5, do versículo 28 ao 30, ele vai dizer a seguinte coisa: assim deves o marido amar sua própria mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne. Antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo. Veja que texto maravilhoso. Mais uma vez eu ressalto, a Bíblia não fomenta, não incentiva nenhum tipo de machismo. Quando nós olhamos para esse texto, você vê, olha, você, marido, deve amar a sua mulher como você ama o seu próprio corpo. E eu tenho certeza que se você ama o seu corpo, você preserva o corpo, você cuida bem do seu corpo. E desse mesmo modo você deve cuidar da sua esposa. Oh, glória a Deus!
por isso. Meu amado irmão, chegamos então à liderança masculina. É o terceiro subtópico. E aqui eu abro um parêntese. Não quer dizer que a mãe, a esposa, a mulher também não tenha liderança no lar. Mas devemos entender muito bem que o ser masculino, o homem, ele tem uma responsabilidade como cabeça da família que é estabelecido por Deus. Você pode perceber que há uma cronologia da seguinte forma na Bíblia. Deus é a cabeça de Cristo. Cristo é a cabeça do homem e o homem é a cabeça da mulher. Mais uma vez, Deus é a cabeça de Cristo, Cristo é a cabeça do homem e o homem é a cabeça da mulher. Veja que há uma sequência lógica. Em 1 Coríntios capítulo 11 e o versículo de número 3, o texto diz: mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo varão, e o varão a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Isso é bíblico, meu amado irmão. Então, quando nós aderimos, aceitamos outro tipo de ideologia que é contrário a esse ensinamento bíblico, nós estamos fugindo daquilo que Deus estabeleceu por natureza para cada indivíduo. Mais uma vez, não é a mulher menos importante que o marido. Não é o marido a excelência que menospreza, que despreza a sua esposa. Não. Ambos têm valores iguais, mas com atribuições diferentes estabelecidas por Deus. Deus estabeleceu para um e para outro atribuições, tarefas diferentes. Amém? E você possa entender muito bem isso. O autor da lição vai nos dizer a seguinte coisa: uma vez que Cristo se entregou pelo bem-estar da igreja, a liderança masculina requer a prática de algum tipo de sacrifício pela mulher. Olha que coisa interessante. Eu vou ler para você Efésios, capítulo 5, versículo 25, a parte B. Vós, marido, amais as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Veja, Deus se entregou pela igreja e o marido deve também se entregar pela sua esposa do mesmo modo. Nesse sentido, no exercício da liderança, o homem deve evidenciar virtudes tais como fortaleza, sabedoria, coragem, amor e respeito. Amor e respeito. Veja muito bem isso. Não é uma liderança autoritária, não é uma liderança que espanca, como muitos maridos têm espancado a sua esposa, né? E hoje você sabe, e já há algum tempo, isso dá cadeia. Não é isso que Deus ensinou, não é isso que a palavra de Deus ensinou. Muitos dizem aí que é contrário à palavra de Deus, que a Bíblia fomenta, incentiva esse tipo de coisa. Mas eu estou te provando, à luz da Bíblia Sagrada, que isso é mentira de Satanás. Que a palavra de Deus nos incentiva a amar a nossa esposa, a cuidar dela com amor e muito respeito. Com isso, eu quero te pedir o teu like, comenta, curte, compartilha para que o YouTube entregue esse nosso material para outros irmãos. Compartilhe também esse vídeo com aquele irmão que ama a Escola Bíblica Dominical. Meu querido irmão, se você é novo no nosso canal, ativa o sininho, deixa teu like e se inscreve. Para quê? Para que você receba as notificações dos nossos vídeos toda semana. Com isso, eu quero te convidar para nós irmos para o nosso segundo tópico. Fica aí, porque vem coisa boa para a gente. Meu amado irmão, o nosso segundo tópico tem por título a erosão da masculinidade. Está dividido também em 3 subtópicos, a saber, apologia à homossexualidade. Segundo, responsabilidade negligenciada. E terceiro, crise de liderança. Pois bem, nos tempos pós-modernos, o autor da lição traz aqui, há uma erosão da masculinidade. E quando falamos disso, estamos falando da ideologia de gênero. Essa ideologia de gênero faz várias investidas, de vários modos, para legitimar a homossexualidade. Esse conceito, meu querido, ignora as características físicas e biológicas do ser humano. Por que físicas, Otoniel, e biológicas do ser humano? Porque você leu comigo
em Gênesis capítulo 1 e o versículo de número 27, que Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea, homem e mulher. Ou seja, não há meio termo, não há entretanto, não há todavia. Ok? Um outro texto que eu destaco para você, para fundamentar essa sua lição, meu querido, em sala de aula, é Romanos, capítulo 1, versículo 26 e 27, na qual eu leio para você agora. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até suas mulheres mudaram o uso natural, do contrário à natureza. E semelhantemente, também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Ou seja, o apóstolo Paulo já está apresentando esse problema que não é um problema de hoje. Você percebe esse problema na Grécia, povo grego. Você percebe em Roma, né? Esse problema, ou seja, é um problema que vem da Grécia e que Roma também adere. Quando Roma adere, Roma você pode perceber que é uma cópia da Grécia. Ela sofre grande influência. Então, grande parte do que acontece em Roma vem do quê? Dos costumes gregos. E nesse contexto aqui, você percebe que o apóstolo Paulo já está exortando, informando aqui para nós, nesse texto a qual nós lemos, em Romanos capítulo 26 e o versículo 27, que os homens estavam mudando, né? Com a sensualidade, eles estavam mudando a sua forma de vestir, sua forma de se comportar, sua forma original da qual Deus estabeleceu. E aqui é interessante, meu querido, que quando nós olhamos ao longo dos anos, principalmente eu falo sempre da revolução sexual que se inicia lá na França, nos anos de 1960, isso vem se normalizando, ou seja, tornando normal em meio à nossa população. É interessante frisar e notar que várias igrejas no mundo e também no Brasil já abriu as portas e aceita pessoas homossexuais como membro em sua igreja. Mas, à luz da Bíblia Sagrada, nós vemos que isso é uma perversão, que essas ideologias, que a pós-modernidade, que a ideologia de gênero tenta introduzir dentro da igreja de Cristo. Porque quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada nos mostra de outra forma. Que Deus fez o macho e a fêmea, que Deus fez homem e mulher, que Paulo já exorta acerca disso. E eu vou continuar com você, porque 1 Coríntios capítulo 6 e o versículo de número 10, o texto bíblico diz: não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Aqui o apóstolo Paulo está apresentando o castigo, o que Deus fará com todas essas pessoas que aqui o texto apresenta. Mas de uma coisa é certa, Deus é misericordioso. E para todo aquele que se arrepende do seu pecado, que reconhece o seu erro e aceita Cristo como o único, suficiente Salvador da sua vida, tem sim sua vida liberta, sua vida coberta pelo sangue de Cristo e passa a viver em novidade de vida. Então há solução, há uma saída e essa solução, essa saída é Cristo na vida dessas pessoas. No entanto, nós percebemos que essa ideologia de gênero tenta desconstruir aquilo que foi estabelecido por Deus desde os primórdios para o ser humano masculino, ou seja, para a masculinidade. Por isso que o autor traz esse ponto, a erosão da masculinidade. Meu querido, quando se há essa erosão, o segundo ponto que o autor analisa é justamente o quê? Responsabilidade negligenciada. Aquela responsabilidade que foi estabelecida por Deus, que ainda está vigente, é estabelecido. E isso é fomentado, incentivado, justamente por essas ideologias.
o autor aqui vai trazer o quê? Em virtude da relativização da masculinidade, o modelo bíblico vem sendo abandonado. A identidade masculina, que deveria estar associado à virilidade, a capacidade de proteger e prover para a família, é substituída por indivíduos de duplo ânimo, vacilantes, inconsequentes. Veja, vacilantes e inconsequentes. Você percebe que os adjetivos atribuídos para esses homens aqui agora não é aquele que foi estabelecido por Deus. Você percebe que Tiago, no capítulo 1 e o versículo de número 8, ele vai falar: o homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Não há uma firmeza, né? Você olha para aquele indivíduo e você não vê firmeza. Firmeza essa que Deus quer que cada ser humano tenha. Em sua forma, em seu modo de ser. Porque é isso que Deus quer para o ser humano. É por isso que o homem deve ter aquela sua palavra firme do sim e do não. Que a humanidade, que a sociedade olhe para ele e veja isso nele. Mas aqui, Tiago deixa bem claro: o homem de coração dobre é inconstante em todos, não é em metade, nem em parte, em todos os seus caminhos. Para finalizar esse nosso segundo subtópico, o autor da revista nos diz: uma parcela é incapaz de sustentar sua própria casa. Não pelo desemprego, porque isso sim, o desemprego afeta, mas não é pelo desemprego, mas pela aversão ao trabalho. Quantos homens nós percebemos que não gostam de trabalhar, são preguiçosos, né? Parece uma sanguessuga. Você sabe o que é sanguessuga? Aquele animal que gruda na pessoa. E ele gruda na esposa, gruda nos familiares e querem viver, querem ser sustentados, querem que a família compre roupa, tênis, pague viagem para ele. Ele não quer trabalhar, não quer se levantar, passa o dia estudando na internet, nas redes sociais. Então você percebe que há uma construção de um indivíduo masculino que não quer trabalhar, mas pelo contrário, aversão. E você percebeu comigo lá em Gênesis que uma das coisas é o provimento, ou seja, trabalhar para prover, para trazer o mantimento, o sustento da família, para pagar as contas. Mas infelizmente, há sim esse tipo de homem em nossa atualidade. Provérbios capítulo 21 e o versículo 25, o texto bíblico vai nos dizer: o desejo do preguiçoso o mata, porque as suas mãos recusam-se o trabalho. Isso é forte, mas é uma verdade. Mais uma vez, o desejo do preguiçoso o mata, porque as suas mãos recusam-se a trabalhar. Mas que Deus tenha piedade desse ser humano que age assim. E que ele venha reconhecer o seu erro e se levantar para trabalhar. Porque todos os dias nós levantamos e com o suor do nosso rosto buscamos o nosso mantimento, né? Em outro texto, que eu não estou lembrado agora, em Provérbios o texto diz: vai ter com a formiga ou preguiçoso, considera o seu caminho de ser perfeito. Porque a formiga é um exemplo de trabalho de unidade, de coletividade. Com isso, o terceiro subtópico vai falar sobre crise de liderança. A crise da masculinidade ou de masculinidade tem gerado homens incapazes de exercer liderança. Uma sociedade sem líderes eficazes transforma-se em anarquia. No período do profeta Ezequiel, Jerusalém estava imersa na corrupção. Fraudes, mentiras, opressão, extorsão, imoralidade, injustiça e violência fazia parte desse combo do período de Ezequiel. Deus revelou ao profeta que uma das causas do juízo iminente era a crise de liderança e que procurava alguém para reverter a situação. Nesse caso, Deus ainda procura esse tipo de homem na atualidade. Ou seja, Deus não deixou de procurar, Ele ainda procura. Porque estamos vivendo em uma sociedade parecida com a de Ezequiel. Mas que eu e você possamos nos levantar nesses moldes que Deus estabeleceu para liderar a nossa casa, para liderar tudo quanto Deus colocar eu e você como líderes. Amém? Com isso, vamos para o nosso terceiro e último tópico.
O nosso terceiro e último tópico tem por título Boaz, símbolo bíblico de masculinidade. Está dividido em 2 subtópicos. O primeiro, modelo de generosidade. E segundo, modelo de responsabilidade. Nós iremos agora analisar à luz da Bíblia Sagrada, porque você, ao longo da lição, você percebeu. Primeiro, nós apresentamos um modelo de masculinidade com base na Bíblia Sagrada. Depois, eu te apresentei um modelo de masculinidade que a atual geração, as ideologias, as filosofias têm formado, que é longe do padrão bíblico. E agora, por último, eu te apresentarei um homem que foi padrão conforme aquilo que Deus estabeleceu como modelo de masculinidade. E esse homem é Boaz. Boaz, aqui trazendo para o contexto aqui nosso, para ser fácil de entendimento, era um grande empresário em Israel. Você percebe que Noemi fica com as suas 2 noras, né, sozinhas, depois que o seu esposo e seus 2 filhos morrem. Você lembra que eles saíram de Jerusalém para longe, para uma melhor vida, tendo em vista que Israel passava por uma crise. Então eles foram buscar uma melhora de vida, que não aconteceu. Pelo contrário, lá ela viu a morte de perto, principalmente perdendo o seu esposo e seus 2 filhos. Agora com suas 2 noras, então ela chega para uma e fala, olha, para elas ambas e diz, olha, se vocês quiserem voltar para as suas casas de seus pais, aqui parafraseando para você entender aqui melhor, contextualizando esse texto, se vocês quiserem voltar para casa, porque eu não tenho o que dar a vocês, vocês podem voltar. Uma das noras volta, porém você sabe que Ruth não abre mão da sua sogra. E então retorna com Noemi, Noemi retorna, e Ruth agora vem pela primeira vez para Jerusalém. Lá, como Noemi já é avançada de idade, não é mulher nova, Ruth vai para o campo trabalhar para trazer o mantimento. E é nos campos de Boaz que então ela é observada por esse proprietário, por esse empresário, por assim dizer. E é observando ela e vendo, e depois conhecendo a sua história, que ele toma uma atitude de alguém masculino. Ele assume a responsabilidade para si. Deixa eu ler para você esse primeiro tópico. Boaz é um grande símbolo de masculinidade bíblica. Para sobreviver, Ruth foi trabalhar no campo de Boaz. E ao saber que Ruth deixara sua terra para apoiar sua sogra, Boaz a tratou com generosidade. Olha aí que coisa interessante. Ele poderia muito bem dizer assim, olha, é apenas mais um empregado, é apenas mais uma pessoa que está trabalhando aqui para ganhar o mantimento, só isso. Mas algo tocou no seu coração para ajudar aquela moça, ou seja, ele era um homem generoso. Ele se dirigiu a ela e com ternura a protegeu para não ser molestada. Veja, o primeiro ponto. Cuidado, proteção. Ela já estava tendo um mantimento e agora ele protege 2 padrões, que você percebeu comigo no primeiro tópico, que era proteger e trazer o mantimento. Então, a primeira coisa que ele faz, chega perto dela com ternura e o protege para ela não ser molestada. Segundo ponto, ordenou que ela fosse favorecida na colheita, ou seja, trouxe para ela maior mantimento, tendo em vista que ela era uma mulher no campo. Que coisa maravilhosa. Porém, olha o entretanto, pela lei, uma mulher viúva sem filhos só poderia ser resgatada pelo casamento com um parente próximo do falecido. Assim, apesar da compaixão de Boaz, Noemi e Ruth ainda estava em apuros. Você percebe muito bem, e isso fica claro ao longo da Bíblia, que se as viúvas, se os órfãos caíssem em um governo que não fosse um governo justo, eles sofriam bastante. Por quê? A busca por mantimento era muito difícil, principalmente para a mulher viúva. Porque hoje nós percebemos, por mais que tenha ainda muito problema,
Mas há muito espaço hoje no mercado de trabalho para as mulheres. As mulheres têm crescido profissionalmente. Por mais que há uma diferença com relação ao salário, que isso precisa ser igualado, mas no tempo de Noemi e Ruth aqui, o contexto era outro, meu querido, muito diferente. Era um contexto de dificuldade e muito apuro. Então, para ela aqui, nesse contexto, a melhor forma era um casamento. Mas nem todo mundo poderia casar com ela para que ela resgatasse a herança do seu esposo. Teria que ser alguém da família próxima. Esse é o primeiro ponto que eu destaco para você. Vamos lá. Na generosidade, você percebeu que ele a protegeu e que ele também deu a ela o mantimento. Primeiro padrão que você percebe que Deus estabeleceu para um símbolo, um exemplo de masculinidade na Bíblia. Agora, o segundo ponto é o modelo de responsabilidade. Se as ideologias de gênero traz essa ruptura na responsabilidade, o homem que segue o padrão bíblico, ele sabe que há uma responsabilidade a seguir. E o autor da revista vai dizer, ao prometer resgatar Ruth e a herança de Elimeleque, Boaz estava ciente que o direito era de um parente, como eu falei anteriormente, mais próximo que ele. Assim, movido pelo senso de responsabilidade, de liderança e honra, Boaz levou o caso aos anciãos. Os anciãos era como se fosse um Supremo Tribunal Federal, se fosse os juízes, que ali eles iam sentar para analisar o caso, para observar e dar as suas opiniões. Na audiência, explicou que as terras estavam à venda e que aquele que as comprasse deveria casar-se com Ruth. O parente que tinha a primazia autorizou Boaz a comprar as terras e se casar com a Moabita, ou seja, com Ruth. Ao adquirir a propriedade e tomar Ruth por mulher, Boaz tornou-se provedor e protetor daquela família. O casal gerou a Obed, que é avô de quem? De nada mais, nada menos do que o rei Davi, de cuja linhagem nasceu o Cristo. Boaz é símbolo de masculinidade enquanto marido, pai e líder exemplar. Oh, glória a Deus por isso. Então você percebe aqui os planos de Deus na vida dessas mulheres. Tudo cooperava para o bem, aquilo que parecia a priori não ter jeito, não ter saída. Deus levanta um homem generoso, um homem que conhecia muito bem as regras, que conhecia os mandamentos e que seguiu à risca. Que resgatou essas mulheres e que deu a elas uma vida digna, uma vida que toda mulher merece na atualidade. Com isso, meu querido, eu encerro esta lição trazendo algumas ressalvas. A primeira ressalva é que o padrão estabelecido por Deus é que o homem assuma essa responsabilidade varonil, viril, de que ele tem por primazia proteger a sua família e trazer o sustento. Mas isso não torna ele uma pessoa opressora, uma pessoa mau e uma pessoa que maltrata a sua esposa. Pelo contrário, a palavra de Deus diz a ele que ele deve amar a sua esposa e se entregar por ela. Segundo ponto que nós analisamos é que as ideologias de gênero querem trazer um novo modelo de configuração para a masculinidade. Mas esse modelo, ele cai por terra diante da palavra de Deus que permanece para sempre. E por último, que nós, pais, que nós, maridos, que você, homem que me assiste nesse momento, possa assumir essa responsabilidade e esse modelo de masculinidade estabelecido por Deus e assim ser um exemplo para sua casa, para sua família e para sua redondeza e para onde você estiver. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude e eu te aguardo na nossa próxima lição. Forte abraço.